vai começar a segunda entrevista da noite. Eu fico muito feliz de estar recebendo essa pessoa hoje à noite aqui, porque a área dela é uma área assim diferente. Não é muito comum a gente achar talentos aqui no Amazonas que sejam especialistas nessa área. Então hoje eu vou conversar com a Melissa Maia, que é estilista, que é figurinista. Seja bem-vinda, Melissa. É uma felicidade te receber. A gente se encontra tanto nas pautas Em de cultura. eventos, né? Eu que agradeço o convite, Edilene. Eu sempre acompanho vocês e eu já me considero uma parceira, né? Você Porque é. sempre que eu preciso de divulgação, de algum trabalho, de algum curso, vocês sempre estão com a gente. Eu acho que realmente isso é muito importante, não só para mim, mas também para vocês, né? A gente alimentar essa relação, né? E é por Sim. isso que eu estou aqui também. Melissa, as suas inspirações vieram da arte, porque a arte se faz presente na sua vida desde muito cedo, desde a infância. Então, na verdade, essa área que você realmente hoje, né, muito conceituada, muito respeitada, ela se inspirou numa outra arte. Qual foi? Conta pra Sim, eu gente. comecei muito nova, né? Eu comecei fazendo teatro, eu tinha 8 anos de idade, então eu fiz 12 anos de teatro, depois eu fiz 6 anos de balé clássico, dancei numa companhia de balé profissional no Rio de Janeiro. E dentro desse meio tempo todo, sempre, principalmente no teatro, né? A gente é acostumado a fazer um pouco de tudo, né? Um pouco de cenário, um pouco de figurino, um pouco de iluminação. E desde muito pequena eu já venho tendo essa relação e umas certas habilidades, né? Não só manuais, mas também de conseguir olhar o todo da obra, né? E eu acho que eu não perdi tempo, né, fazendo tudo isso, porque eu acho que só agrega hoje em dia ao meu trabalho que eu tenho muito mais consciência do que é vestir um figurino, do que é um figurino estar em cena. E realmente eu considero isso muito importante, me ajuda muito, me facilita muito o meu trabalho hoje em dia. O que é interessante, uma vez eu fui entrevistar a Melissa e eu fui falar em fantasia, gente, pelo amor de Deus. Nunca mais na minha vida eu vou fazer isso, né? Ela disse, ó, fantasia é uma coisa, figurino é outro, né? São relações diferentes, né? Porque o figurino a gente sempre fala que ele conta uma história, né? Ele tem um porquê, ele conta o personagem, ele conta a personalidade, ele vai dar a ambientação, dá as mudanças também do personagem, né? Por exemplo, é igual se hoje eu acordo triste, o meu modo de me vestir vai ser diferente, né? Eu não vou querer talvez uma roupa tão colorida, né? Então o figurino ele também retrata isso, o psicológico de um personagem, né? E também conduz, que é principalmente, né, o texto, né? Principalmente quando é uma obra de musical, de ópera, que já tem alguns signos que já são pré-estabelecidos. Então, esse é o trabalho do figurino. Fantasia, às vezes você bota fantasia pra pular um bloquinho, né? Que necessariamente não tem que contar uma história, né? Uhum. Então, são relações diferentes. E essa questão dessa possibilidade de conhecer, vou colocar assim, os bastidores, o backstage, né? O conjunto Conhecer da obra mesmo, né? ajuda muito mais, né? Porque a tua Muito. formação, ela foi em moda, mas você estudou numa escola clássica brasileira, na Escola das Sim. Belas Belas Artes, né? artes, sim. Então, te traz uma visão. Como é que foi essa fase dessa preparação, né? Você sentiu a necessidade de fazer essa preparação? O que que mudou na tua vida daí? Eu comecei, na verdade, em Manaus, né? Fazendo a faculdade de moda aqui, em designer de moda no CIESA. E depois eu me mudei para São Paulo, que era para fazer a pós-graduação em cenografia e figurino na Belas Artes. Ali eu já estava consciente do que realmente eu queria, porque esse era o meu objetivo. E foi incrível, porque, por exemplo, eu já tinha lido vários livros sobre figurino e eu tive aulas com os autores desses livros, entendeu? Então, assim, eu acho que abriu meu horizonte é que eu pude realmente entender o que é um figurino, né? O conceito de um figurino, como que a gente trabalha esses elementos, né? O que é interessante também é que você teve a oportunidade de participar de uma espécie de reality, É um né? reality, sim. E esse reality ele te projetou, mas Sim, eu acho que o Amazonas ganhou muito com isso, porque você simbolizou a gente sabe que não é fácil ganhar não é essa fácil. notoriedade aí, né? Como é que foi participar, né, desse reality? Nossa, foi uma experiência muito boa. O Que nome é do como reality era o manda Como um Manda o figurino. Figurino, que era, na verdade, a comemoração dos 50 anos da Rede Globo, né? E eles homenagearam algumas profissões. E aí, dentro disso, eles criaram um reality para homenagear a profissão de figurinista, que normalmente é uma figura de bastidor, né? Não é uma figura que está em cena. Então, foi Uhum. uma forma de eles homenagearem isso, e a gente teve algumas missões de reconstruir figurinos para determinadas novelas se passassem hoje. Então, realmente foi muito bacana. Eu tive contato com várias figurinistas de lá, com várias celebridades. E como é legal essa relação, né? De você ver
como que o ator também se preocupa em vestir o figurino, né? E principalmente isso dentro de novela, né? Que é tudo muito rápido, né? As coisas, por exemplo, cinema a gente tem um período maior, né? Para se construir tudo, tem uma pré-produção bem maior. No teatro a gente já tem esse tempo muito pouco, e na televisão é quase menos ainda, entendeu? Então é muito legal de a gente ver como que esses figurinos dialogam, né? Porque tem diferença entre figurino de televisão, figurino de cinema, figurino de teatro, figurino de musical, figurino de ópera. Tudo Cada um tem sua começa como é que o particularidade, público né? vai enxergar isso, Sim, se é por meio de uma lente, se não é, a iluminação, é ambiente fechado, ambiente aberto, são tantos fatores que muitos influenciam fatores. nisso. Luz, né? Tudo muda, né? Eu sempre pergunto quando eu vou fazer um projeto, a primeira coisa é onde é que ele vai ser feito, né? Qual que é a estrutura? É uma caixa cênica? É um lugar aberto? Por exemplo, eu fiz o Natal daqui de Manaus, que foi no Teatro Amazonas, que a gente já tem um domínio total, né? Da obra, do que vai Uhum. acontecer. E também fiz o Natal em Boa Vista, o Natal da Paz, que é num palco gigantesco, aberto. Então, é pensar também nessas proporções, né? De onde que o público vai estar assistindo, né? A gente tem Porque imagens aqui do de um espetáculo, presente de ai, Natal, foi né? muito Olha legal. aí, um presente de Natal. Que eu lembro quando eu cheguei, a gente se encontrou ali no saguão, né, no hall Sim, do teatro. Eu disse, eu te vi, eu disse assim, eu acho que tem a ver com. Tava vestida isso, eu disse, é. Aí eu vi, identifiquei os elementos, né, da roupa que você estava usando também. Então, foi belíssimo, né? Foi um espetáculo que trouxe, além dos elementos do teatro musical, trouxe também a arte magia, circense, né? né? Tanto, Exatamente. como é que é colocar tudo isso? Como é que foi? Qual foi o desafio para construir esse Na figurino? verdade, com o circo foi minha primeira experiência, né? Então ele tem algumas diferenciações, né? Dependendo da modalidade que o artista vai fazer, né? Tem determinadas limitações. Mas realmente musical para mim eu acho que é a minha maior paixão, musical e ópera, acho que são as duas linguagens que eu mais estudo. E dança também, né? Porque eu flerto muito com essa arte, né? E hoje em dia até brinco que eu falo que eu sou uma crítica de dança, né? Assim, porque hoje em dia eu consigo assistir o trabalho e perceber, né? Como que tá a qualidade, como é que foi, porque eu já dancei, eu entendo, né? Assim como eu tenho um lugar de fala para falar do teatro, a dança eu também me coloco nesse lugar. Mas circo realmente foi um trabalho muito novo. Mas é delicioso, né? E Eu acho tem que a o questão bom dos dessa movimentos do profissão circo, é né? que é parecido com a dança, Aham. né? Mas é diferente. Parece, mas é diferente, né? Por exemplo, teve o rapaz que fez o Roda Círculo, né? E aí eu tinha colocado um coturno nele e tudo. E nesse coturno tinha um salto um pouquinho. E ele falou: Olha, eu não consigo com esse salto, tem como a gente tirar? Porque eu preciso de ter essa estabilidade. Aí a gente pegou, cortou o salto e tudo. E conseguiu resolver. Então, por exemplo, como é uma área nova pra mim, eu não sabia. Se fosse de dança, eu saberia, né? O que que eu tinha que fazer exatamente. Mas eu acho que o bom dessa área é a gente estar em constante aprendizado, né? Porque a gente nunca sabe de tudo, né? E você já ganhou prêmios, né? Inclusive internacionais. Conta pra gente. Sim, eu já ganhei o meu primeiro prêmio aqui foi no Festival de Teatro da Amazônia, que foi com um espetáculo que eu fiz da Bela Adormecida da Companhia Teatro Metamorfose. Agora eu não vou lembrar o ano ao Aham. certo, mas eu acho que eu tinha, acho que em média uns 18 anos, 18 para 19 anos. Porque foi antes de eu ir morar em São Paulo. Foi logo após que eu voltei do Rio, então acho que mais ou menos foi nessa época. E aí, pra mim, já foi muito legal, porque eu já tinha feito teatro, estava me experimentando com figurino. E aí veio o prêmio, né? Pra mim, acho que o prêmio é a consagração de um trabalho, mas naquele momento, pra mim, ele veio muito como se fosse um toque pra mim. Tipo assim, você está no caminho certo, né? Ali você está começando a trilhar um caminho. E desde então eu venho buscando isso, né? A sempre me superar em cada trabalho que eu faço, né? E depois disso eu comecei a ganhar. Teve o Fantástico, né? Fiquei em terceiro lugar. E ganhei os prêmios Senin também, que foi de melhor figurino, que foi pela Caixa Mágica, né? Que foi um espetáculo Sim. premiado. E na pandemia, eu já tinha gravado 2 anos atrás um filme que se chamava O Poço. É um filme musical também feito pela Borer Produções em São Paulo. E a gente fez esse filme, mas sem grandes pretensões, né? E aí ele começou a ir para festival. E até que na pandemia ele foi para um festival de cinema em Nova York e a gente ganhou o prêmio de melhor figurino, ganhou o Já melhor ator pensou? coadjuvante. Que maravilha. Foi É muito Two bacana. Roads International Film Festival, né? Que foi que você E ganhou. eu tava louca pra ir pra Nova York receber esse prêmio, né? Oh, que Mas foi na sofrimento! pandemia, Ah, foi não só foi? online, não foi. Foi no meio da pandemia, foi online, assim, eu tenho um videozinho só do anúncio.
Então não teve isso, né? E eu acho que também na época eles nem faziam, né, Não, ainda essas. Foi realmente no pico, né, da pandemia. Questão de segurança Então também, era né? só a pessoa no estúdio anunciando, entendeu? Não tinha nem interação, cada um na sua casa, que eu ainda achei que pudesse ter algo desse tipo, né? Mas não teve, foi uma surpresa. Só de ter sido indicada eu já tinha ficado muito feliz, né? Até na época saiu matéria em jornal falando da indicação. E pra mim aquilo já tinha sido uma extrema felicidade, porque aí, mais uma vez, como eu te falo, né? Eu acho que mostra que a gente tá no caminho certo, né? Porque eu acho que eu nunca, não sei se nunca, né? Mas eu acho que eu nunca vou me considerar plenamente satisfeita. Porque eu sempre tenho várias ideias e várias coisas que eu quero executar, né? Bom, eu convivo com a Melissa, de vez em quando estou nas pautas, até ela é detalhista até nas fotos. Não, peraí, vamos fazer outra foto aqui, 5 né? fotos, Que né? isso é do artista, né? O artista tem que ser inquieto, ele tem Sim. que estar trazendo a novidade, inovando, né? Mostrando as coisas, é um outro olhar, né? Querendo Sim. ou não, É é um um olhar outro mais olhar. sensível, né, pra isso, Sim. justamente pros detalhes, né? Porque pra mim, por exemplo, o que enriquece o figurino, fora a matéria-prima, o tecido e tudo isso, são os detalhes, né? Porque é nos detalhes que tá o acabamento, que conta a história, que a gente consegue enriquecer esse visual no palco, né? Agora tem uma coisa que eu acho bem legal, Melissa, também, assim, da tua trajetória, que além de você trabalhar assim na sua vida, ser dentro praticamente do teatro lá do CTP, Eu né? fui, eu fui fazer as contas, eu já tenho 24 anos de carreira, porque eu Ó, comecei com 8 anos de idade. Esse ano eu faço 32 agora, dia 8 de abril. E eu falei, gente, mas como é que eu vou falar que eu já tenho 24 anos? Eu falei, não, é que eu comecei e muito não cedo, parece, não é ainda que eu bem, estou né? muito velha. Eu comecei muito cedo. Então, e né, nesse ano que passou, você fez uma oficina, né, de Sim. figurino. Como é compartilhar, ajudar a descobrir novos talentos? Como é levar um pouco do seu conhecimento para e eram jovens, né, que você Sim. direcionou a jovens. Porque, na verdade, é assim, Dilene, quando eu fiz a minha formação aqui em Manaus, eu tive que ir pra fora porque não tinha nada no segmento de figurino em Manaus, né? E eu falei que quando eu fosse estudar, que eu ia estudar e ia voltar para trazer, para agregar conhecimento para minha cidade. Não só de fato de eu trabalhar, mas também de como eu vou ver, né? Por exemplo, atualmente em Manaus, não se tem outra figurinista com a mesma formação e a mesma bagagem que eu tenho, né? Existem outras pessoas que fazem pequenos trabalhos, mas que não têm o mesmo nível de formação e não sei até quem dirá de conhecimento, né? Se não for muito prepotente falar, né? Mas eu sinto que aqui a gente tem essa carência, porque eu tive isso, né? Só que eu sempre acho que é uma semente que a gente planta agora, mas a gente vai colher daqui a 10 anos, né? Então eu tenho encaminhado muito a minha carreira também para fazer cursos de formação para querer estimular pessoas, né? A serem, porque eu, por exemplo, hoje eu faço concerto de Natal, faço festival de ópera, mas se Deus quiser, eu vou trilhar outros caminhos e precisam ter outras pessoas, né? Tão qualificadas quanto para continuar dando esse segmento, porque na verdade é cíclico, né? As coisas, né? A gente vai crescendo, vai Dizem que subindo quando a gente degraus vai, na vida, dizem que né? quando a gente vai envelhecendo, a gente vai virando acadêmico, vai coordenar só os Ó, por projetos. exemplo, já me ofereceram até para dar aula em universidade, tudo eu falo que eu acho que ainda não, porque eu não sei se é porque eu também coloco o professor num lugar tão alto, né? Que eu falo, não, acho que ainda não consigo, ainda quero trabalhar muito, né? Porque eu acho que eu ainda tenho muita coisa para contribuir, né? Não só com a cultura na minha cidade, mas em questão de realização profissional mesmo. E para mim, professor é algo que tem que ser uma dedicação totalmente integral. Né? Porque você, por exemplo, eu não paro de estudar, né? Mas o professor parece que tem que dar 5.000 vezes mais, porque ele tem os Sim, questionamentos dos sim. alunos, né? Esses questionamentos são diários, né? Então eu sempre vejo isso, mas assim, dar curso, dar palestra, dar oficina, nossa, eu amo fazer E como é isso. que foi essa oficina que você ministrou para Foi pela Lei Rouanet, né? Pela Lei Rouanet, não, Aldir desculpa. Blanc? Pela Lei Aldir Blanc. Aham. E a gente foi contemplado nesse projeto. E era um projeto realmente que falava de pesquisa, criação, confecção de figurinos com efeito cênico, né? Figurinos para teatro. E foi muito bacana, porque eu abri 20 vagas, né? E a gente dava todo o material no curso, desde o material de Essa parte é desenho legal, hein? ao material de confecção mesmo, né? Da produção. E era tudo já embutido. Então, assim, pra mim, eu também acho, não sei, mas eu tenho isso dentro de mim, né? Eu acho ruim eu cobrar por uma formação, né? Porque eu acho que eu devo isso, né? Se eu tive a oportunidade de buscar isso fora, acho que eu devo isso pra minha cidade. Então, acho que pra mim ter editais é a melhor forma, porque eu consigo também ganhar meu dinheiro, porque é disso que eu vivo, né? Mas eu também não preciso cobrar pra ensinar as pessoas, né?
E o edital me deu essa oportunidade, né? E eu tive 20 vagas. Em 4 dias de inscrições, Adilene, eu tive 175 inscritos em 4 dias de inscrições. Tipo assim, como é Maravilha. que eu também fazia pra escolher essas pessoas? Aí eu fiz uma série de questionários, né? E fui tentando bater, assim, pra ver. Mas assim, a minha vontade era de botar todo Todo mundo na mundo, sala de né? aula, né? Mas infelizmente também ainda, até por causa da pandemia, a gente ainda não estava Hum. tão flexibilizado assim. Também não era possível, né? Mas eu espero, vem aí uma segunda edição, quem Estamos dirá uma aguardando. terceira, né? Então, assim, quem tiver interessado também em figurino, em conhecer esse universo, né? Estaremos sempre de portas abertas. E quem quiser me adicionar em rede social, tirar alguma dúvida, querer saber algum caminho, né? Porque às vezes a gente só precisa de um Sim, que caminho é a pra pergunta. seguir, né? As pessoas que se interessam, né, pela área, elas dizem assim: o que que eu preciso ter para ser um figurinista? Mas, Edilene, também eu acho que vai muito além. Eu acho que esse curso não é nem só para quem quer ser figurinista, mas ele também é muito voltado para o ator, para ele entender como é que esse figurino é concebido, né? Para um produtor também, porque nesse curso eu não falo só de conceito de figurino e tudo, eu falo sobre verba de figurino, que é uma coisa que em Manaus as pessoas não sabem, elas acham que verba de figurino e cachê é a mesma coisa, e não é. O meu cachê é uma coisa que é combinado com a produção. A verba de figurino é quanto eu tenho para executar esse projeto, né? E dentro dessa verba vão estar inúmeras coisas, né? Tecido, aviamentos, sapato, meia, tudo que compõe o figurino, né? Adereços de cabeça, adereços de figurino, tudo isso tem que estar embutido nesse orçamento. E eu também explico no curso, né, para as pessoas como que eles pensam esse orçamento, né? Porque não é um valor assim do nada, que eu chego e falo, ah, é X valor. Não é, tem uma matemática, né? Pelo menos ninguém me ensinou isso também, eu aprendi na vida, né? E essa metodologia, assim, de como você quantificar isso para você ter uma estimativa, né? Porque eu sempre falo, ah, um figurino de um protagonista custa X. Mas às vezes ele custa X e Y, mas teve um que custou menos. E aí a gente consegue remanejar esses valores, né? Então eu falo muito disso, né? E são muitas coisas que eu não aprendi na faculdade, nem em cursos que eu fiz, a gente vai aprendendo na vida. E parece que as pessoas têm um bloqueio, assim, de falar de quanto se ganha, quanto que é uma verba. Eu falo assim, eu falo, gente, não, é claro isso, né? Ainda mais, por exemplo, no meu caso, que tem concerto de Natal e tudo, é dinheiro público, eu tenho que falar. Por que, que eu vou esconder? Eu não tô roubando nada de ninguém, Uhum. né? Eu tenho Tem que que dar um falar quanto é que foi, retorno. porque as pessoas vão olhar no palco e vão ver que aquele trabalho custou aquele valor, né? Que não foi eu que imaginei isso, é porque é o Uhum. valor que custa realmente, Ainda né? tem questão de material, né? Que nem sempre é fácil ter É, acesso a por materiais exemplo, bons material, aqui. muitas, todas as vezes eu vou em São Paulo e trago material. Então, só aí também, nessa minha verba já está incluso o transporte, né? O caminhão que vai levar as caixas até o aeroporto. Então, tudo isso também tem que ser pensado pelo figurinista, né? Que é coisa que ninguém me ensinou quando eu fui fazer a pós-graduação, né? Porque Uhum. eu achei que eu só fosse chegar e ficar desenhando, né? E depois eu tive que ver, tem até fotos minhas, é engraçado, eu até posto isso em rede social comigo, assim, chegando no aeroporto com um monte de caixa, com um monte de sacola, com um monte de coisa, porque é isso, né? Todo mundo Uhum. acha que é só close, né? Que a gente só dá pinta, que é uma Uhum. profissão glamurosa. Eu falo, gente, o glamour só é no dia da estreia, porque antes disso é zero glamour. Não tinha pensado nisso. É zero glamour, porque eu tenho que fazer tudo, né? Por exemplo, quando eu trago material por via aérea, né? Eu tenho que fazer caixas com 23 quilos todas as caixas. E dependendo do tamanho da produção, às vezes vão coisas primeiro e às vezes vão coisas depois. Eu tenho que organizar caixas, pesando os 23 quilos exatos para não dar excesso de bagagem, porque isso complica e compromete meu orçamento. E pesando isso e vendo também a ordem de prioridade. O que, que eu vou precisar começar a fazer primeiro, né? E organizar isso dentro das caixas. Isso eu tô te contando assim, é uma vírgula Imagino. desse processo de Imagino a compra, né? complexidade que não Porque é. cada botão que tem no figurino foi a figurinista que comprou. Pelo menos no meu caso, né? Eu compro Uhum. cada botão, cada linha, cada elástico, cada tudo. Sou eu que escolho, porque só eu sei, né? Até então, no projeto antes dele ser executado, como eu quero que fique. Uhum. Depois que eu tenho tudo isso aí que eu vou repassar para minha equipe, né? Você tem uma equipe, é Que eu tenho interessante uma dizer equipe, porque isso. muitas pessoas também acham que, por exemplo, um exemplo, ah, fazer o figurino com a Melissa ou com uma figurinista é muito caro. Eu falo, não é que é caro. É porque com o papel da figurinista vem um leque de outras profissões, né? Porque Quem é que é trabalha sobre isso, contigo? né? Olha, começa a trabalhar comigo. Costureira, modelista, cortador, aderecista, envelhecista, tudo vai depender do trabalho, né? Quanto maior o trabalho, às vezes ferreiro, às vezes alguém que vai fazer efeito especial, colocar luz na roupa. Então, quando você contrata, né, uma figurinista para um projeto, ela já vem uma série de uma engrenagem de uma cadeia criativa, né?
Então não é só a Melissa, né? Por exemplo, eu apareço porque eu tô à frente dessa equipe, né? No Natal agora eu liderei uma equipe de 60 Eu entrei pessoas. na tua sala e eu vi que tinha muita É gente muita lá. gente, né? Então, assim, quando a gente faz um projeto desse, a gente está girando ali, movimentando emprego, né? Diretos e indiretos, né? Porque, por exemplo, me contrata, mas eu também estou fomentando a compra na loja de tecido, a compra na loja de aviamentos. A gente também precisa de alimentação. Então, Uhum. tem os empregos diretos, que são de profissionais da contratação direta, mas também tem os indiretos, né? Tem E as gente que pessoas não tá. conseguem entender isso, né? Melissa, tem gente que tá interagindo com a gente aqui. Eu não tô conseguindo ver Acompanhar. qual é a rede social, produção. Não tô conseguindo ver aqui no meu retorno qual é a rede social, mas tem gente interagindo com a gente. Vou pedir para os meninos trazerem o celular aqui, já. Porque tem gente falando com a gente aí. Vamos lá. Aqui. Pra gente saber aqui quem tá falando. Ah, o Instagram. Ah, tá bom, gente. Isso daí é o contato da Melissa. Né, Quem Melissa? quiser pode mandar mensagem, que tiver dúvidas, que tiver interesse em conhecer essa área de figurino, que quiser fazer estágio também, né? Porque eu acho que isso Ah, é isso muito é importante, né? importante. Por exemplo, eu vou fazer o festival de ópera agora, mas dentro do festival de ópera, eu já passei por uma série de áreas, né? Desde fazendo figuração, fazendo maquiagem, fazendo estágio de figurino antes de você assumir um projeto. É que Porque eles a estão mostrando experiência é as tuas importante. experiências também, Melissa. Ah, isso foi muito bacana. Esse foi um vestido que eu fiz para a soprano Raquel Paulin cantar agora no Municipal, na comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo. E ela Gente, cantou que Baquianas de coisa! Villa-Lobos, Eu né? amo Foi incrível. Baquiana, Então gente, que ela é é a a cara da Baquiana nossa do terra. centenário, né? E Gente, aí eu fiz toda uma pesquisa, né, da escolha do tecido, que compôs essa gente. obra, né, que pudesse fazer essa imagem. E foi um presente, porque também foi minha estreia no Teatro Municipal. Era a minha estreia, a estreia da Raquel, que é uma Coisa amiga de minha já. louco. Aí eles estão colocando aí pra gente ter uma noção, né, do que Uhum. você faz. Que essa daí foi a que você tava falando agora, Isso, né? isso. Esse é o vestido de Baquianas. Porque ela foi Que cantar e coisa Baquianas linda. ela é sozinha cantando, né? Ela e a orquestra e o E maestro, é né? bem intenso, E tem que ela ser muito pode também, bom pra né? cantar Ousar Baquiana. nisso, né? Então, realmente foi um trabalho que eu fiquei muito feliz, assim. Muita gente nas redes sociais vindo elogiar, falando que assistiu e iam assistir, me Uhum. marcavam também, né? Então foi uma experiência muito bacana. Olha, essa aqui é uma A- parte da minha Da tua equipe só do equipe, Natal. Eu né? tinha mais gente que isso, que ainda não tava na Uhum. foto. E realmente é muito bacana, né, fazer esse trabalho. Qual é a sensação quando você, daí a gente falou ainda há pouco de um momento especial. Qual é a sensação que você sente num dia de estreia? Num dia de estreia, eu acho que eu já tô levemente mais tranquila, porque eu já testei tudo que eu queria testar, né? Depois a gente tem que aceitar que a obra é viva e vai, né? É um filho que, igual quando o filho sai de casa, né? Que a gente acha que vai ficar tudo bem, mas não vai, né? É mais ou menos isso. E é por isso também que eu acompanho a obra depois que ela estreia, né? Porque tem os imprevistos diários, né? Mas antes da estreia de Lena eu já sofri muito, porque aí tem ensaio no palco, ensaio geral, Os pré-geral, testes, né? que aí eu vou testando isso, Uhum. né? E eu já teve figurino que eu peguei, tirei do palco 3 vezes e mudei o figurino. Todo ensaio era um figurino diferente até dar o resultado que eu queria. Mas eu acho que é isso, eu também sou muito perfeccionista, né? Então eu acho que isso é um defeito, mas pro Mas trabalho eu acho tem que é que uma ser, qualidade, na né? tua É um área defeito tem na que vida, mas ser. no trabalho é uma qualidade. Olha, Marielle Marques está dizendo arrasou, a Leísa tá mandando coraçãozinho, a Nazaré Santos também tá aí, dando boa noite. Que bom poder interagir, né, com os nossos internautas que estão conhecendo um pouquinho, né, um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua profissão. Se tu pudesses dizer, resumidamente, para quem quer ser um figurinista, o que que precisa para ser um figurinista? Eu sempre falo que precisa gostar de pessoas e gostar de contar histórias. Porque é isso que a gente faz, né? Teve até uma frase de uma figurinista famosa, Marília Carneiro, que ela falou que ser figurinista é como se a gente fosse brincar de Deus. De ser Deus, né? De a gente escolher como é que vai ser o cabelo daquela pessoa, a roupa, como aquela pessoa vai andar, qual que é o corpo dessa pessoa, né? Como que ela se comporta. Então, acho que a dica é isso, é gostar de contar histórias, porque é isso que a gente faz, só que através das roupas.
Aí eu te pergunto uma coisa, eu penso em mim como uma jornalista que quando eu pego uma matéria especial, eu fico com ela. Qual é a sensação, qual é a tua relação com uma personagem? Primeiro vem a história, né? O geral da história. Tanto que a minha pesquisa começa com que eu, depois de ler o roteiro, de ter conversas com o diretor, que normalmente ele aponta, né, alguns caminhos. E aí eu fecho o olho, vou pesquisando e vou sentindo como é que eu imagino que seja esse lugar, né? Primeiro é o lugar, depois como é que essas pessoas se vestem, e aí depois de muita pesquisa eu vou direcionando pra personagem, né? Pra cada personagem. Aí eu vou descobrindo. Porque aí eu pego um exemplo, eu imagino que essa minha personagem tem um cabelo vermelho e ela usa um óculos com armação escura. Mas eu ainda não sei qual que é o cabelo, ainda não sei qual que é a armação. Então eu vou pesquisar isso até eu encontrar. Aí quando eu encontro, eu junto tudo e faço a criação realmente do personagem que eu quero. E depois de muita pesquisa, Edilene, assim, é absurdo. Se eu te mostrar, assim, as minhas pastas de pesquisa, tu fica chocado. Porque às vezes para um personagem tem 500 imagens. E dessas 500 eu seleciono, sei lá, depois 7, entendeu? Que são as escolhidas. Gente, Mas é que um processo loucura. mesmo, que pra mim, pelo menos, é importante, né? Porque é onde realmente eu vou descobrir. Porque, por exemplo, se a gente for imaginar, mesmo que eu saiba os tipos de gola, os tipos de manga, os tipos de tudo, tem coisa que a gente é tão, às vezes passa tão batido que a gente esquece. E às vezes determinado corte, determinada peça encaixaria perfeita naquele personagem que você estava imaginando. Então acho que é por isso é importante a constante pesquisa, né? Todos E os foi um dias eu trabalho, pesquiso e foi um antes de trabalho que dormir. se aprimorou com o passar do tempo, né? Sim, Porque eu sim. lembro que tem muita gente que comenta algumas novelas, por exemplo, da Uhum. Globo, novelas que as personagens estavam com algum elemento que não era daquele momento Sim. histórico, É. né? Mas às vezes também tem essa liberdade poética, né, no figurino. Hum, De a gente necessariamente não tem. Isso vai depender também do diretor, né? Mas a gente não tem necessariamente que retratar fielmente a época. A gente tem que contar a história. Então, às hum, vezes, a gente usa elementos, né, que são até de outras épocas, para contar a história do personagem, né? A gente usa guia, né, a base estética, né? Um exemplo, se for século XIX, né, o romantismo. Então a gente se guia por esse período, mas às vezes ele pode ter cores que não são daquele período, porque ajuda a contar a história da forma que a gente quer contar. Então o realismo total, assim, não interessa. Principalmente quem fala muito disso é na televisão e no cinema. Porque se a gente for falar de determinados períodos históricos, as cores eram muito pálidas, né? Os cabelos não deixavam as atrizes tão bonitas. Então, eles mudam isso, eles têm essa licença poética para que a atriz fique linda na cena, né? Dependendo do personagem. Então, um exemplo, já teve até uma figurista que falou: como é que eu vou deixar a Camila Pitanga de cabelo, de cabelo preso? O cabelo dela é maravilhoso, eu tenho que soltar o cabelo, né? Fazer meio preso. Então, são essas coisas também que a gente também tem que estar entendendo para que tipo de linguagem que a gente está fazendo, né? Se é cinema, se é TV, porque a gente precisa vender outras coisas, né? Vender a uhum, personagem de outras formas. No teatro a gente ainda tem uma liberdade poética um pouco maior, né, para isso, porque a gente uhum, tem a ajuda de luz, né, que é uma luz uhum. cênica, que é muito diferente, né, que ela pode tanto arrasar no teu figurino, ou ela pode destruir, né? Porque imagina, se eu tiver escolhido um figurino que pra mim é muito importante que a cor dele seja vermelha, porque foi a cor que eu escolhi. Aí vem um iluminador e joga uma cor azul. O figurino vai ficar Nossa, roxo, né? Porque é a mistura nossa. das cores. Então isso também é importante o diálogo, né? Com o maquiador, com o iluminador, porque eu tenho que falar pra ele o que pra mim é importante naquele momento, né? Que aquele figurino apareça aquela cor, né? Se ele quiser jogar um azul, ele vai ter que pensar numa luz de frente, né? Que Uhum, possa ainda dar a cor do meu figurino. Então na verdade, é um trabalho que a gente não faz sozinho, né? É um uhum. conjunto de profissões para que o resultado seja excelente, né? Melissa, eu queria te dizer que eu já admirava, te admirava, já admirava o teu trabalho, o trabalho dos profissionais da tua área, agora mais ainda, como é bom poder conhecer um pouco mais, né? Eu vou fazer uma pergunta já para a gente encaminhar para o fim da nossa conversa, e eu quero te perguntar, já tendo uma noção, né, do teu perfil, já chegou a fazer um figurino e dizer assim, eu acertei no figurino? Esse foi o melhor figurino, é o melhor que eu podia ter feito ou não. Teve já isso? Eu acho, Edilene, que todo o trabalho que eu faço para mim vai ser o melhor. Porque eu dei o meu máximo nesse trabalho. Todo último trabalho que eu fizer, para mim, sempre vai ser o melhor, né? Porque eu vivo aquela obra, né? Tanto para mim, por exemplo, se eu for remontar de novo qualquer outro trabalho, eu vou ainda querer melhorar mais coisas. Mas naquele momento ele foi.
E agora tá acontecendo que vai ter o Festival de Ópera, que a gente estreia agora em maio. Sim. Vai ser a minha estreia também como figurinista no Festival de Ópera. Nossa. E eu vou estar fazendo o Menino Maluquinho, né? E essa ópera, na verdade, esse projeto foi de 2 anos atrás. Era pra gente estrear em 2020. E aí eu cheguei no dia 15, eu viajei no dia 15 de março de 2020. E cheguei dia 16, eu fui trabalhar. Dia 16 saiu o decreto, fechou tudo. A gente chegou no trabalho, fala todo mundo volta pra casa porque o governador deu decreto. E desde então esse projeto ficou guardado, né? E pra mim também tava sendo até dolorido, porque eu falava, tipo, eu falei, gente, mas é um trabalho de 2 anos atrás. Eu já amadureci em 2 anos, o meu trabalho amadureceu. E aí eu tava meio assim, né, de fazer. E quando eu peguei o projeto todo, que eu vi os tecidos tudo de novo, que já estavam comprados os tecidos, aí eu entendi o que que eu tinha pensado naquele momento, né? E como que eu também amadureço ele, traduzo ele para acompanhar o meu trabalho. E eu já tive várias ideias e vai ficar um trabalho bem legal. Então, pra mim, eu acho que esse vai ser o meu melhor trabalho. Que Até hoje, eu já legal. convido vocês a participar e a prestigiar o Festival Amazonas de Ópera, que fez, assim, parte total da minha formação, né? Foram as minhas primeiras referências com grandes produções de espetáculos. E eu tive a sorte de poder estar numa cidade que tem um festival de ópera, né? E ele é promovido pelo governo do estado do Amazonas. E como isso é importante, porque eu tive essa sorte de ter isso, né? E sempre que eu faço um trabalho, Edilene, eu penso muito, se um dia eu estiver fazendo um trabalho e alguém na plateia olhar e falar, putz, que trabalho lindo, porque foi isso que eu senti. Falava, eu quero fazer isso. Se eu conseguir algum dia despertar isso na vida de alguém, eu falar, pronto, era para isso que eu vim nessa vida, entendeu? Era para fazer justamente isso, porque eu fui tocada. Eu nunca esqueço que a minha primeira ópera, eu tinha 10 anos de idade, foi La Bohème, e a direção era do Jorge Tacla. E na ópera nevava. Gente, imagina, Manaus nevar na ópera. E pra mim aquilo foi de outro mundo. Eu falava, gente, como é que neva, né? E no teatro e tudo, e aquilo, não só a ópera em si, né? Mas todo esse visual mexeu muito comigo, né? E eu falava, um dia eu vou fazer isso. E aí, dito e feito, né? Uhum. 20 anos depois, estou aqui, eu Que fazendo isso. maravilha, que maravilha. Melissa, muito obrigada. Ai, eu que Pode ter agradeço. certeza que eu vou estar lá, porque Eu vou realmente esperar. E eu sei que você vai estar eu sempre, né? vou, e assim, o jornalismo cultural me permite estar perto do que eu gosto. Eu Sim. sou apaixonada pelo Festival de Mas Óperas. tem coisa melhor que a gente fazer o que a gente Não, ama, né? não Não tem, tem, ó. A né? gente numa sexta-feira nem quer terminar a live, mas tem que terminar, ó. Que essa história aqui, ó. E a Ih, dá pano Lourdes? pra manga, já diria o ditado, né? Pode botar pano pra manga que vai render. Muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho, que venham muitos outros projetos. Vamos estar juntos aí no Se Festival Deus de Ópera e quiser. qualquer coisa conta com a gente. Muito obrigada mesmo Eu pela que participação. agradeço. Pode dar teu contato para quem quiser Meu Instagram é conhecer. arroba, né, Melissa Maia A no final. E aí vocês podem ficar à vontade, né, de interagir comigo, de fazer perguntas, curtam as coisas, comentem, né? Porque sempre é bacana. Eu sempre gosto de estar compartilhando assim um pouquinho. Normalmente o meu trabalho inteiro eu não tenho como ficar compartilhando, porque realmente é muito corrido. Eu só tenho hora pra chegar e não tenho hora pra sair, né? Às vezes as pessoas que trabalham comigo têm hora pra sair, mas normalmente depois que eu acabo essa parte, eu vou pro ensaio, eu vou pra uma conversa com o diretor. Então eu não tenho horário pra terminar. E quando eu vivo até eu tô brincando, né? Porque eu já comecei a trabalhar na CTP, mas segunda-feira, de fato, começo o trabalho com a equipe toda, né? E eu falo que eu tô organizando até hoje, até sexta-feira, a minha vida pessoal, porque depois ela vai ficar 2 meses abandonada, porque eu vivo integralmente pro meu trabalho, né? Então a casa fica bagunçada, a roupa fica por lavar. Porque realmente é isso, eu não tenho tempo pra isso. Uhum. Mas como eu amo muito fazer isso, pra mim é tranquilo, São né? E fases, são é uma ciclos, né? fase. E é Uhum. realmente, eu fico às vezes 2 meses trabalhando, mas depois eu fico 2 sem trabalhar também. Uhum. Então depois eu descanso, né? Quando morrer, descansa, né? Enquanto isso, vamos trabalhar. Obrigadão, Melissa. Obrigada Obrigada. mesmo, viu? E a gente vai se ver futuramente. Logo, logo. Bom, gente, olha, eu quero dizer pra vocês que eu fico desse jeito, sabe? Eu fico encantada. Como é bom contar um pouco da história dos nossos artistas, te levar a conhecer um pouco mais sobre a nossa realidade, né?